palavra do Senhor nos surpreende. A palavra do Senhor é inaudita. Ela é algo que nós devemos tomar muito a sério nas nossas vidas, e não como leviandade, né? Falar no nome do Senhor é algo que deve ser feito de todo o coração e de toda a nossa integridade, nossa inteireza. Mas, às vezes, o Senhor nos surpreende. E um dos capítulos mais surpreendentes do livro de Isaías é esse capítulo 45, que nós vamos mencionar agora. Ele é um capítulo meio longo, eu não vou poder ler esse capítulo todo hoje com vocês, mas o capítulo 45 de Isaías, ele começa a falar conosco sobre uma história inusitada, uma história totalmente diferente. É algo que o povo de Deus não esperava. Só para situar você sabe que Isaías tinha uma vida muito confortável. Era um cara assim que não precisava de nada na vida, ele era abastado. Era uma família muito rica, né? E ele convivia bem com essa família, era um filho querido e tal. Mas um dia ele entrou na igreja, talvez era a igreja da família cristã da época lá, eu não sei. Ele entrou, e a Bíblia diz que os olhos dele contemplaram Deus nesse lugar. E quando ele foi abrir os olhos, ele viu esse Senhor e viu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele, naquele momento, se converte a Deus ali no templo, com 18 anos de idade. E a vida dele muda totalmente. Porque naquele momento ele recebe um chamado do Senhor. Quem é que vai proclamar a minha palavra? Quem é que vai falar para as pessoas de como eu estou movendo a história? E ele imediatamente, 18 anos, rico, abastado, sem nada a precisar, ele simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor. E ele foi usado então durante 40 anos como profeta a Judá, passou por 4 reinados diferentes e ficou fiel até o final da sua carreira, 40 anos pregando a palavra. Um exemplo para todos nós. Mas quando nós lemos agora o livro de Isaías, no capítulo 45, ele é totalmente desconcertante, esse texto. Porque ele não está profetizando para o seu povo, em primeiro lugar. Ele não está profetizando, não é, para uma pessoa assim do povo. Ele está profetizando sobre um general, um rei que virá dali a 100 anos. Dali a 100 anos, ele está olhando para frente e está dizendo: vai chegar um tempo em que vocês vão ser deportados para a Babilônia, vocês vão morar lá, vocês vão ter famílias lá, e vocês não vão voltar para Jerusalém. Por quê? Porque vocês se afastaram do santo, santo, santo é o Senhor. Essa santidade não era mais um projeto do povo de Deus na época. Eles aceitavam qualquer Deus que desse qualquer tipo de benefício para eles, prosperidade, estou junto. Então, pessoal, vamos ouvir agora a palavra do Senhor, por favor, vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro, com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, do Ciro, e de modo que as portas não sejam trancadas. Versículo seguinte: eu irei adiante de você, Ciro, e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei as trancas de ferro, e darei a você tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos. Isso são as riquezas das trevas, né? Tesouros escondidos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, Ciro, por amor do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel. Eu o convoco, Ciro, pelo nome, e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Isso aqui é inusitado. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei ainda
ainda que você não tenha me admitido. E isso também é surpreendente. Vamos lá. De forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Olha só. Eu promovo paz e causo a desgraça. Também é surpreendente isso. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, nós estamos aqui diante do surpreendente, do inusitado, do diferente para os nossos ouvidos, mas nós te pedimos, Senhor, que mesmo que a vida nos surpreenda, mesmo, Senhor, que nós tenhamos muitas surpresas batendo na nossa porta, e às vezes é tão diferente do que a gente imaginou, o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, para nós reconhecermos quem é o Senhor, como é que o Senhor trabalha nas coisas, assim como fez naquela época, e para nós também, em nome de Jesus. Amém. Antes que você diga que eu estou defendendo qualquer candidato à presidência aqui, não é isso, tá? É simplesmente o capítulo 45 que fala desse homem, tá? É o Ciro. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Como é que a gente vai lidar com as surpresas da vida? Como é que a gente vai lidar com as surpresas da vida? Às vezes você preparou um script para você e você diz assim, a minha vida vai ser assim, assim, não é assim? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vou casar com essa pessoa, vou ter tantos filhos, vou ter esse tipo de emprego, eu vou caminhar por aqui. E às vezes o script dá certo. Às vezes você acerta no seu script. Às vezes você sabe que aquilo que você planejou vai acontecer. E amém por isso. Mas tem horas em que a vida dá cada nó, em que você é pego de surpresa pela vida. E aí, ao invés de você espernear, ao invés de você dizer, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu quero que você saiba lidar com isso. Como agir diante das surpresas da vida? Porque, para o povo de Israel, em primeiro lugar, ser levado para o cativeiro não era um script. Como é que pode o povo de Deus ser levado para um lugar durante 7 décadas? E morar ali, uma terra estranha, sem poder fazer culto, não ter lugar de culto. E mais ainda, sofrer um segundo êxodo, porque o primeiro êxodo, vocês sabem, foi com Moisés, um líder levantado por Deus do meio do povo de Israel. Mas agora, esse aqui é um pagão, é um gentil, é um cara que não admite Deus, é um cara que não está nem aí para Deus, e Deus o levanta e diz, você será o libertador do povo do exílio. Deus acho que devia estar maluco naquele dia. Por isso que esses capítulos da vida, assim, capítulos de Isaías 45, devem ser lidos com muito detalhe, para a gente saber lidar com as surpresas da vida, porque a vida nos surpreende, gente. E ela pega a gente, às vezes, no contrapé. Quando a gente não sabe como fazer, o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, o que diz esse texto para nós? Vamos lá. Em primeiro lugar, reconheça que o nosso Deus não é um Deus menor. Aqui no versículo 6 e no versículo do nascente poente, ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. O nosso Deus não muda porque as surpresas estão vindo. Aquilo que te pega no contrapé não é surpreendente para Deus, porque às vezes pode ser vontade e permissão dele. Se Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida, e a gente fala isso da boca para fora às vezes, então nessas horas em que o surpreendente, em que o desconcertante, o desconjunturante te pegou, o que acontece com você? Você acha que Deus está falhando, como falhou o meu microfone.
entrelinhas, naquilo que muitas vezes nós não entendemos. Deus está lá. Deus está cumprindo o seu propósito. Ele diz aqui nesse texto pelo menos umas 3, 4 vezes: eu sou o eterno, e não há outro. Não tem Deus como eu. Ele mesmo se apresenta. Ele se apresenta para Ciro. Ele se apresenta pela boca de Isaías, que pinta esse quadro do nosso Deus. E ele mostra um Deus grande, um Deus que cria o universo, um Deus que é maior, que se preocupa com estrela, com galáxia, com expansão do universo, mas se preocupa também com a criatura, com você, comigo, que somos bem menores do que tudo isso que ele criou. Então Deus, ele é maior do que aquilo que você acha que é surpresa para a sua vida, que é desconcertante e desconjunturante para a sua vida. Em segundo lugar, eu quero que você saiba que você tem que aceitar o direito de Deus agir à sua própria maneira. Aliás, só Deus tem o direito exclusivo de agir como Ele quer. Sabe por quê? Porque se Deus agisse como nós esperássemos, Ele vira um Deus tão pequeno que é manipulável, é um ídolo. Deus jamais vai se tornar o seu ídolo. Deus jamais vai se tornar presa, não é, nas suas mãos, para que você o manipule para a direita, para a esquerda, conforme a sua vontade. Isso a gente faz com ídolo. Com Deus a gente não faz, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é único, Deus é autossuficiente, Deus é capaz de mover céus e terra para encontrar você na sua desgraça, para encontrar você nas suas surpresas da vida. Então, Ele tem o direito de agir exclusivamente como Ele quer. E eu tenho que aceitar isso, porque o versículo 9 e 10 até diz assim: acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? O barro vai dizer para o oleiro o que você está fazendo? Isso não acontece. Você até pode dizer para Deus: por que esses planos para mim não estão dando certo? Está aqui o script, Senhor. Eu fiz o script e agora eu te peço, abençoa o script. É assim que a gente faz. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer o seguinte: Senhor, não tenho script nenhum para a minha vida, qual é a tua vontade? Faz o script para mim, e eu vou aceitar a tua vontade para a minha vida. Não, nós fazemos o script, enchemos de detalhes e pedimos: agora tem que abençoar aí, Deus, porque senão o Senhor não é Deus na minha vida. Está tudo errado com quem? Conosco. Nós estamos equivocados. Nós estamos fazendo Deus perder esse direito de agir como Ele quiser, exclusivamente. Eu não sou o oleiro, eu sou o barro que está sendo tratado. A obra não diz ao obreiro como é que vai acontecer o desenlace da sua obra, por melhor que ela seja. É direito de Deus agir do seu jeito e de levar o seu povo de volta, mesmo que seja com um pagão, como Ciro. Antes era o inusitado com Moisés, mas ele era do povo. Cometeu seus erros, cometeu. Mas agora é um homem que nem admite que Deus é Deus. Ele vai admitir mais tarde, quando ele vê que as coisas estão dando tão certo, que ele diz assim: não há outro jeito de as coisas acontecerem assim, senão através do Deus do povo de Israel. Ele vai admitir isso mais tarde. Em terceiro lugar, eu quero que você enxergue que muitas vezes esse Deus que está escondido nos imprevistos da vida está olhando por você. A Bíblia diz aqui no texto uma coisa muito interessante, no versículo 15, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. O que quer dizer isso? Que metáfora é essa? Muitas vezes Deus parece que não está nem aí. E a história está acontecendo, e a guerra está aparecendo, e pessoas estão morrendo, e a gente diz assim: onde é que se escondeu o nosso Deus? Ou então, a vida está te surpreendendo, as coisas inusitadas te alcançaram, você está numa vida desconcertado, confuso, totalmente sem saber o rumo da sua vida, você perdeu o rumo, e Deus parece escondido.
E a Bíblia fala que Israel via que Deus estava se escondendo. Mas quando a gente vê no Novo Testamento, há um esclarecimento sobre esse esconder de Deus. Porque no capítulo 7 de Lucas, você vê que Jesus mesmo falou: Senhor, muito obrigado, porque tu ocultaste algumas coisas aos sábios e poderosos deste mundo. E mostraste a esses pequeninos o que é o reino de Deus. Deus vai abrindo paulatinamente os olhos daqueles que querem enxergar, daqueles que querem ver o Senhor. A Bíblia diz que quando Isaías entrou no templo, aquele templo era um templo qualquer, ele tinha entrado ali tantas vezes, mas os olhos dele finalmente viram o Senhor. O problema não é que Deus está escondido, o problema é que você não quer ver Deus nas surpresas da vida. A gente diz, tem que ser esse script meu aqui, senão eu vou brigar com você, senão eu vou sair da igreja, senão eu vou fazer rebeldia, senão eu vou implodir o projeto de Deus na minha vida. Deus não está escondido. Quem está se escondendo e não está querendo ver é você, sou eu. Nós não queremos ver Deus agindo de uma maneira soberana, agindo de uma maneira preciosa, excepcional em nossas vidas. Como Maria, que também, quando estava no dia da ressurreição, ali no jardim, chorando, e sentindo tanto a sua dor, e muitas vezes nós fazemos isso, a nossa dor, as nossas dores são tão preciosas, que nós só lambemos as feridas como um gato, a gente fica ali lambendo a ferida, a gente não vê mais ninguém ao redor, porque a nossa dor é tudo. E aí nós nos cegamos, e não enxergamos mais que Jesus está do nosso lado. E ele falava com ela, Maria, e ele dizia assim, onde é que você escondeu o meu Senhor? Só pode você ter escondido o meu Senhor. E aí tem que o Senhor falar, mas é esse que fala contigo, Maria. E aí os olhos dela se abriram para ela enxergar Jesus. Meu irmão, minha irmã, às vezes você está sendo surpreendido pela vida. A coisa não tá bonita. Você quer fugir. Mas, na verdade, reconheça quem está do seu lado. Deixa Deus abrir os teus olhos. E diga para Ele, Senhor, que eu queira enxergar esse momento da minha vida. Não é? Que o Senhor ilumine ao meu redor, a fim de eu ver você. Você agindo na minha vida. Onde é que Deus está agindo agora no meu coração, no meu interior, na minha família? Onde é que Deus está agindo na igreja? E Ele está agindo na igreja. Abre os olhos, Senhor, para que nós vejamos o teu trabalho. Eliseu teve que orar pelo seu servo Geazi, dizendo, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja a multidão de anjos e de seres celestiais que estão aqui ao nosso redor, povoando este vale contra os inimigos. Os inimigos não são nada para ti. Senhor, abre os olhos do moço. E aí, Geazi viu pela primeira vez a realidade espiritual. Vocês sabiam que aqui está povoado de anjo? Está povoado de anjo na sua vida, que 2/3 dos anjos do Senhor não caíram e estão com Deus a favor dos santos. O livro de Hebreus fala que eles ministram a você e a mim. Então existe uma realidade espiritual com a qual a gente tem que enxergar Deus e pedir a Deus, Senhor, se você estiver escondido dos meus olhos, que eu ache e que eu veja e que eu perceba o teu agir. Tem só mais 2 pontos, daí que a gente vai embora daqui, tá? Vamos em frente. 4º lugar. Perceba o propósito de Deus para o final da história. Tem muito crente desistindo, e tem muito crente criticando tudo que é em relação a Deus, porque perdeu o propósito final da história. A Bíblia diz aqui, nos versículos 17, 18, 23, 24, 25, tá? Que todas as nações um dia virão e se ajoelharão diante do Senhor, e essa palavra não será revogada, essa palavra não será abolida,
com toda a integridade, diante de mim todo joelho se dobrará, e junto a mim toda a língua confessará. Essa é uma profecia de Isaías. Essa não é uma profecia lá do Novo Testamento, que a gente canta em corinho. Gente, não esqueça de que Deus tem um propósito, sim, com o seu povo, lá na antiguidade, 100 anos antes, falando, vai vir um libertador, vai vir um homem que nem me conhece, mas eu vou usá-lo para libertar Israel a segunda vez, é o segundo êxodo, vou fazer isso, para que todas as nações me glorifiquem. Mas também haverá um tempo em que o desespero tomará conta da humanidade. O amor de muitos esfriará. Muitos começarão a questionar esse projeto cristão. E a Bíblia diz que aí virá o fim. E todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Círios virão, círios entrarão na história e sairão, mas aquele que tem um propósito final para a sua vida, para a minha vida, para a história da humanidade, está prevalecendo sobre todos, e ele vai decretar a vitória final. Se valeu para o Ciro, que foi levantado por Deus assim, vale para você e vale para a minha vida. Vale, porque Deus escolhe essas coisas, muitas vezes inusitadas, para provar o seu grande poder e o seu grande amor para conosco. Então, meus queridos, apesar de que esse homem, Ciro, era um exímio guerreiro, não foi por causa, né, das suas qualidades, né, do seu poder bélico que ele venceu. Diz a história que essa profecia de Isaías se cumpre, quando ele, então, vai nas portas da Babilônia, e ele, como um rei persa, com todo o seu poderio armado e bélico, sendo bem menor do que a Babilônia, o que acontece é que as portas de ferro se abrem diante dele, como se Deus estivesse empurrando aquela porta. A história diz que os babilônios caíram todos aos pés de Ciro, porque as portas foram se abrindo automaticamente. E se vale para o Ciro, as portas também vão se abrir na sua e na minha vida. As portas vão se abrir, porque onde Deus determina, onde Deus executa a sua vontade, nenhuma porta de ferro, nenhuma porta que seja das piores que você possa imaginar, não vai se abrir. Todas elas se abrirão, porque o nosso Deus te surpreende assim, abrindo portas. Então, eu quebrarei os portões de bronze, versículo 2, para que você entre por essas portas, Ciro. Você colocar o seu nome aí e dizer, eu também sou filho de Deus. Eu também, em nome de Jesus, entrarei por portas que Deus vai abrir e vou ver o inusitado acontecer. Não desanima, porque Deus tem um propósito final com a sua vida. Ele ainda não cumpriu tudo, Ele ainda vai cumprir na sua vida. E mesmo que você já esteja, não é, um ancião, saiba que Deus está olhando para a sua história e Ele vai levá-la até o final e ao cabo, a fim de que você glorifique o nome dEle. Não existe um outro Deus igual ao nosso. Não existe. E eu termino em quinto lugar, falando que muitas vezes nós vamos lutar com Deus, porque a gente não quer o inusitado, o surpreendente, nós queremos dormir na mesma cama, não é, os jovens aí, né? Querem dormir na mesma cama, querem dormir, comer as mesmas comidas, querem ficar na sua rotina. E tem dia, meu amigo, tem dia que você vai entrar no seu val do Jaboque, como Jacó. Interessante que ele não queria sair do val do Jaboque. Eu sempre pensei, ao ler aquela história em que o Jacó lutou com Deus, de que ele queria fugir de Deus. É o contrário. A Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Como é que a gente pode lutar com Deus e prevalecer? É uma palavra assim que não me entra. Mas é assim, ó. Quando você chegou no fim da sua vida, preste atenção. O seu script está furado. As coisas não dão certo. Tudo que você planejou caiu por terra. Naquele dia do Vale do Jaboque, você se encontra com Deus e diz assim, eu não vou embora até que eu seja transformado. Transforma a minha história, Senhor. Eu não quero mais ser Jacó o enganador, agora eu quero ser uma nova pessoa.
Interessante, ele não corre da presença de Deus, ele fica lutando. Porque ele diz assim, eu estou diante do meu irmão, ele está bravo comigo, ele vem com um exército, eu vou com crianças, eu vou com animais, a minha vida acabou. É o inusitado acontecendo, é o surpreendente acontecendo. Mas nessa hora, você não foge, você não corre. A única coisa que você pode fazer é dizer assim, já que a história não vai mudar, muda a mim, muda a minha vida, muda os meus olhos, muda o jeito de eu perceber a história, para que o Senhor me abençoe. E me ajude a, por exemplo, pedir perdão para o meu irmão, coisa que ele não tinha pensado até então. Pô, cara, vou pedir perdão para o meu irmão. E ele faz isso. A primeira coisa que ele faz é se jogar, acho que umas 7 vezes na frente do irmão, faz uma cena. Perdão, meu irmão. Perdão, meu irmão. E o Esaú, na primeira vez, já foi lá e agarrou ele pelo pescoço e beijou. E você é meu irmão, nós não vamos viver mais em briga nós dois. Lute com Deus, mas não fique irado com ele. Olha só o que diz aqui o verso 9 e o verso 10. Acaso o barro pode dizer o que você está fazendo? Será que a obra pode dizer você tem o que nas suas mãos? Ai, daquele que diz ao seu pai o que você gerou, e a sua mãe o que você deu à luz. Não, mas eu sou o seu Criador. E a respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos e dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos. Você pode lutar com Deus, mas não fique irado com Ele. Não fique bravo, não desista de Deus, porque Deus vai continuar lutando para que você seja transformado. E quando você for transformado, nada vai te surpreender. Nada mais. Porque você está cumprindo o que Deus quer que você faça. Isaías olhou para o futuro e viu essa cena, pintou o quadro. Vocês serão deportados e Deus vai usar um homem surpreendente e vai livrar vocês. Se enquadrem nisso. Vivam essa realidade, porque vocês vão voltar. E com isso também, ele estava dizendo, vai haver um Ciro no futuro. E esse Ciro do futuro se chama Jesus. E ele vai libertar vocês de uma maneira também surpreendente. Porque ele não virá de Jerusalém. Ele não virá dos centros do poder. Ele virá de Belém e depois de Nazaré, daquela região onde todo mundo é meio estrangeiro, meio malquisto, meio mal visto. De lá virá a salvação. A salvação virá de lá. E esse homem nos libertará para sempre de todas as amarras dos nossos inimigos, e espiritualmente nós entraremos para a Nova Jerusalém, através deste Ciro chamado Jesus. E este será para nós o grande rumo da nossa vida. Todo joelho vai se dobrar, não ao Ciro da Pérsia, mas a Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, meus queridos, vamos terminar falando exatamente disso. Já falei umas 3 vezes que ia terminar, eu vou terminar. Tá, pessoal? Reconheça que Deus não é pequeno. Ele não cabe apenas na cachola das suas previsões, dos seus quadradinhos. Deus é maior do que você. Deus pensa para frente e Deus pensa grande. Aceite o direito que Deus tem de agir. Deus não está escondido, você acha que Ele está, mas Ele está nas entrelinhas da tua história. Perceba o propósito final da tua história e da história da humanidade. Deus está cumprindo o seu propósito. E, finalmente, lute com Deus, mas nunca se irrite com Ele. O que adianta você brigar com Deus e não ser transformado? Deus não vai mudar, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Quem tem que mudar sou eu, é você. E dizer para Deus, pode cumprir o seu propósito na minha vida. Eu quero que você hoje à noite pense assim. Pastor, eu estou sendo surpreendido. O inusitado está acontecendo. Coisas que eu não planejei estão vindo a acontecer. E tudo isso me desconcerta. Vamos ouvir uma música agora. E eu quero que você preste atenção, ainda sentado onde você está. Como Deus vai
abrir os teus olhos hoje à noite, nessa semana. Eu quero que você leia o capítulo 45 de Isaías, uma vez, duas vezes, quem sabe todos os dias nessa semana. Eu vou colocar nos grupos amanhã e depois, leitura obrigatória, Isaías 45, nessa semana, para que o Espírito Santo encha você de esperança, encha você dos planos de Deus nas horas das surpresas desagradáveis e desconcertantes da vida. Vamos ouvir uma canção, você cante junto, sentado ainda, depois nós vamos orar por você. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A vida pode te surpreender. Gostaria que todos ficassem em pé, por favor, em reverência ao nosso Deus essa hora. A vida pode te surpreender, mas nada surpreende o teu Deus, porque Ele é assim, inigualável. Ele é perfeito. Ele sabe da tua história. E se você permitir hoje à noite que os seus olhos sejam abertos para essas realidades dele, nada vai te surpreender também. E uma coisa que eu sempre quero pedir à igreja, pedir a você, por favor, comece a orar mais de joelhos nas noites, antes de dormir. Porque um dia, querendo ou não, você vai ter que fazer isso. E para você não passar vergonha na frente de Deus naquele dia, comece a ensaiar mais, se submeter, se ajoelhar na presença dEle. E hoje eu vou convocar toda a igreja, vamos ficar de joelhos, quem puder, comigo, ficar de joelho, porque todo joelho se dobrará à presença soberana do Senhor Jesus. Vamos quem puder, que não, fica de pé, né? Fica de pé, não tem problema nenhum, tá? Vamos ajoelhar. Senhor nosso Deus soberano, aqui está a tua igreja, de pé ou sentados ou ajoelhados, mas reconhecendo que o Senhor é invencível, o Senhor é surpreendente, o Senhor usa caminhos que não são os nossos, o Senhor volta e meia está dizendo: filho, confia em mim, continue confiando na minha graça e no meu poder, porque enquanto você se submete e reconhece, eu estou contigo para te livrar, para te abençoar, para tirar dos teus ombros aquilo que pesa. Senhor, nessa hora entregamos a Ti os fardos, os pecados, tudo aquilo que falamos erroneamente, ó Deus, as zombarias que fizemos, entregamos ao Senhor, pedindo perdão, pedindo graça e pedindo um novo entendimento, Senhor. Abre os meus olhos para eu ver a Tua glória, Senhor. Abre os meus olhos para eu ver a Ti na minha vida, Senhor. Abre os meus olhos para eu aceitar a Tua vontade soberana sobre mim, Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vamos cantar: soberano ao Senhor, glórias ao Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. És invencível, inigualável, da base sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de tudo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de tudo nome Ó, quando esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E se você crê nisso, aplauda bem forte. Invencível, poderoso, acima de todo, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Aleluia! Louvado, louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo para o final: Santo, Santo, Santo é o Senhor na minha vida. Oh Deus, ajuda essa galera, esses meus irmãos e a mim também, a cumprirmos o teu propósito no tempo em que estivermos aqui. Oh Deus, sejamos como Isaías, que no meio de uma geração incrédula, continuou pregando durante 40 anos. Não há um Deus como o nosso Deus. E Ele vai cumprir o histórico, vai cumprir o propósito dEle nessa história. E ninguém vai segurar o nome poderoso do Senhor e nem os seus propósitos. Glórias ao seu nome, Pai. Nós vamos sair daqui com essa esperança renovada, com o nosso coração cheio do Espírito Santo. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Amém, amém, amém. Boa semana para vocês. Leve esse nome com você, que Ele é mais poderoso do que tudo nesse mundo. Aleluia. Obrigado, Senhor. A